A maioria das pessoas não gosta de hospitais e prefere ficar longe das doenças e preocupações que existem nesses locais. Mas Eleni Vassão passa boa parte do dia em lugares assim. Ela é uma capelã hospitalar. Nós integramos o atendimento médico hospitalar com a medicina da alma. Diariamente, ela leva a palavra de Deus para pacientes, seus familiares e para as equipes médicas. Um trabalho que faz há mais de 30 anos. Nós estamos diariamente, leito a leito, conversando com o paciente, dando ouvidos principalmente a esse paciente e levando-o a conhecer intimamente a Deus. O resultado é tão lindo, participar do processo, do trabalho de Deus na vida das pessoas é tão gratificante que isso dá cor à minha vida. Essa é uma vocação que Eleni segue desde jovem. Ela percebeu que hospitais são grandes campos missionários. Estão sempre repletos de pessoas que, além da cura, esperam uma palavra de consolo. Era interessante descobrir que não era o ferimento do corpo, os tumores, o que mais incomodava essas pessoas, mas a revisão de vida que eles faziam quando eles estavam ali naquele leito, na horizontal, e só tinha uma direção para olhar para cima. E eu senti fortemente que Deus estava me chamando para a área missionária. Quem a vê nos hospitais, com sua voz tranquila e seus gestos de carinho, não faz ideia de quantas vidas ela transforma. Porque ela estudou muito para ser capelã e também se dedicou para fazer aquele chamado de Deus dar frutos. Hoje eu sou capelã em 9 hospitais, capelã titular. Tenho uma equipe em cada um desses hospitais de capelães e visitadores hospitalares. Hoje, ela também é autora de livros, participa de eventos e ministra cursos para formar novas gerações de capelães e visitadores. São inúmeras pessoas que atuam em mais de 230 hospitais, levando sempre a mesma palavra de esperança para cada paciente. Nós temos que pedir licença para entrar, ver como estão as dores da alma dele, dando ouvidos, captando com toda a sensibilidade quais são as aflições maiores e então pedindo licença para oferecer a eles o que Deus pode fazer. E Eleni também é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde tem o apoio firme na palavra de Deus para o seu trabalho. Eu creio que a Igreja Presbiteriana tem sido fiel na pregação do Evangelho de Cristo. E eu creio que um diferencial é que os presbiterianos são cuidadosos na maneira de abordar as pessoas. Não abordam com agressividade, nem invadindo o espaço. Ela também tem o apoio de uma família que está sempre ao seu lado. Ela tem sido não somente abençoada, ela tem nos abençoado acima de tudo. É por isso que Eleni está sempre sorrindo. Ela tem uma vida com um propósito, uma fé genuína. E sabe que Jesus trouxe luz e salvação para ela e seus pacientes. Ele deu a sua vida no meu lugar para que eu tivesse vida, perdão de pecados, paz com Deus e a certeza de uma vida eterna no céu. E por isso, a minha vida hoje é para glorificar o nome do Senhor. Esse é o Luiz, ele está começando mais um dia de trabalho. Por onde ele passa é assim, todo mundo cumprimenta, todo mundo conhece.
Ele trabalha na mesma empresa há mais de 30 anos e hoje atua como analista de produção. Um trabalho estressante e de alta responsabilidade. O nosso serviço é o seguinte, como a gente sempre brinca, é matar um leão por dia e amarrar o próximo para o dia seguinte. Mas o Luiz está sempre sorrindo, animado, porque ele é um profissional cristão, um discípulo de Jesus. Todos nós cremos em alguma coisa. Eu prefiro crer em um Deus real, que se mostrou real na minha vida, que nos momentos mais difíceis não me abandonou. Há muitos anos, Luiz foi alcançado pelo Evangelho da Graça de Deus e recebeu a Jesus como seu Salvador. E hoje procura ser um exemplo de fé e de cidadania onde quer que esteja. Daquele momento em diante, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui, tudo que veio na minha vida, eu sinto a mão de Deus. O Luiz no trabalho é totalmente extrovertido, brinca com todo mundo. Ele é um cristão, ele é uma pessoa de valores, ele é uma pessoa concentrada, é um bom amigo. Além de bom profissional, Luiz também é um exemplo como membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele está sempre a serviço do Reino de Deus. Chego na igreja, toda hora eu estou ajudando alguém. Ô pessoal, Luiz, como é que faz isso? Ou faz assim, olha, eu fiz assim uma vez e deu certo. E olha ele aí, com os amigos do coral onde ele usa sua voz para louvar ao Senhor. E o melhor de tudo, sua família está o tempo todo com ele, compartilhando a mesma fé em Cristo Jesus. Eu não seria ninguém sem a minha família. Graças a Deus minha família está na igreja comigo, a minha esposa canta no coral, as minhas filhas estão envolvidas na igreja. Sou professor de escola dominical, eu já trabalhei com os adolescentes, trabalhei com as crianças e agora a gente está desenvolvendo na igreja um trabalho com os casais. No trabalho, com a família, na igreja, Luiz é assim, aquele tipo de pessoa em que todos confiam. Ele demonstra a cada minuto que tem Deus ao seu lado. A fé, para mim, não é só sentir. Fé, para mim, é você fazer aquilo que você realmente acredita. Por isso, é comum alguém procurar Luiz para ouvir conselhos ou pedir uma oração. É porque todos sabem que ele tem a Jesus, o Filho de Deus, como regente da sua vida. Eles sabem que eu vivo baseado nas leis de Deus, eu creio na palavra do Senhor. Aí eu chego para as pessoas e falo, olha, eu vou orar, vou falar com o meu Deus, mas ele também é seu Deus, se você o aceitar. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil.
Olá, meus amados irmãos e irmãs, quero saudar todos vocês com a graça, com a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus. Nós vamos adorar a Deus nesse momento de culto e estamos separados, estamos impedidos de cultuarmos a Deus juntos aqui dentro do templo da nossa igreja, mas graças a Deus temos o recurso da internet e da gravação, da transmissão ao vivo. Então, mesmo usando este instrumento do culto online, que nós possamos ter a consciência de que nós estamos na presença de Deus e que possamos oferecer a Ele um culto vivo, santo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós vamos iniciar com uma oração e eu quero convidar você a se aquietar diante de Deus, reunir sua família e juntos vamos falar com Deus. Santo Deus e eterno Pai Celeste, nós estamos reunidos na Tua presença para Te adorar. Que nós possamos ser abençoados por Ti. Que Tu possas encher nossas casas com a Tua presença. Que possamos, ó Deus, ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos ser envolvidos pelo Teu amor. E que a bênção do Senhor possa ser ministrada no coração, na vida e na casa de cada pessoa que está agora cultuando a Ti. Ó Deus, usa tudo que for realizado neste culto para a Tua glória. Dirija este culto. Entregamos as nossas vidas e a condução deste culto para Ti. Que nós sejamos instrumentos dóceis, guiados e movidos pelo Teu poder. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, após iniciar o culto, convido você a permanecer cultuando a Deus até o final. Agora, abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos 15 até o versículo 20. Lucas 38, 15 ao 20. Enquanto você abre a sua Bíblia, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da igreja, por favor, se inscreva. E se você tem algum motivo de oração, coloque o seu motivo de oração nos comentários para que nós possamos orar por você. E se você estiver sendo edificado, lembre de colocar aquele joinha que você está curtindo, porque isso vai ajudar na disseminação da palavra de Deus. Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook ou no Instagram, você possa nos acompanhar, nos seguir no Instagram e também nos seguir no Facebook. Irmãos, vamos ler Isaías 38, 15 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma, e a livraste da cova da corrupção. Porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Amém. Ezequias passou por um momento muito difícil, uma enfermidade gravíssima, mas ele orou a Deus, e Deus o ouviu, e Deus mudou a sua sorte e a sua história. E depois da ação de Deus na vida de Ezequias, então ele compôs esse hino de louvor, e ele adorou a Deus. Que você não desespere nas suas lutas, mas que você possa clamar a Deus. Que você não entregue a sua alma ao pânico e ao desespero por causa desta pandemia, mas que você confie no Senhor e que você possa se aproximar dele. E nós vamos agora continuar adorando a Deus, buscando a Deus, sobretudo o perdão pelos nossos pecados. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 32, nós vamos ler esse Salmo, versículos
de número 3 até o número 5. E depois nós vamos orar, e depois da oração, iremos cantar o hino de número 71. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 32, versos 3 ao 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Do mesmo jeito que Ezequias orou a Deus e foi restaurado pelo toque da graça de Deus, Davi, após enfrentar uma grande luta por causa do seu pecado, ele orou a Deus, mas agora ele orou fazendo uma confissão, confessando os seus pecados. E confessar os pecados significa admiti-los, significa contar o que realmente aconteceu, sem jogar a culpa em ninguém, mas assumir aquilo que você fez. Então que nós agora, nesse momento de contrição, possamos, como Davi, receber de Deus o perdão, porque a palavra do Senhor promete, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Do mesmo jeito que Deus pode restaurar as nossas vidas físicas, Deus também pode, muito mais, restaurar a nossa vida espiritual. Mas a restauração de Deus, no aspecto espiritual, pressupõe a confissão dos nossos pecados, o arrependimento, para que nós possamos receber o perdão de Deus. Confesse o seu pecado, arrependa-se de cada um deles, e nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de Ti estamos e não podemos fingir nem esconder nada dos Teus olhos. Os Seus olhos conhecem todas as coisas, os Seus olhos conhecem o nosso agir e o nosso falar, o nosso pensar. Antes que a palavra não chegou à língua, Tu, Senhor, já conheces toda. Por isso, ó Deus, nós com esse conhecimento, Pai, de que temos do Senhor, que o Senhor é santo, e nós somos pecadores. Mesmo, ó Deus, depois de regenerados, continuamos pecando, por palavras, por pensamentos, por ação e por omissão. Mas agora, Deus, nós Te pedimos perdão. Dá a nós, ó Deus, um coração puro. Cria em nós, ó Deus, um espírito reto. Nos perdoa, Pai, dos nossos pecados. Nos liberta das nossas iniquidades. Confessamos a Ti, ó Deus, os nossos pecados e Te pedimos, ó Deus, restaura a nossa vida, restaura a Tua igreja, restaura o Teu povo com o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar então o hino 71 e na sequência do hino 71, vamos já continuar cantando a Deus o período de ação de graças e depois também o período de cânticos. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por Ti, se firme em Teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor.
Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus agora no texto de Salmos 34. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. Salmo de número 34, do verso 7 a 10. Agora, nesse momento de ação de graças, a palavra de Deus diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Meus amados, nós teremos agora a oportunidade de devolver os nossos dízimos ao nosso Deus. Nosso conselho determinou uma meta de que a nossa igreja seja 100% dos membros fiéis na devolução dos seus dízimos. E por que o conselho determinou essa meta? Porque a palavra de Deus, ela diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ó, provai que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Os leõezinhos passam necessidade, mas bem nenhum faltará àqueles que temem ao Senhor. Então, as nossas informações bancárias estão aí no rodapé do vídeo. E você que é membro da igreja, eu quero conclamar você a exercer a sua fidelidade. No mês passado, no mês de junho, nós tivemos um déficit de mais de R$4.000, que faltou nas nossas despesas mensais. Então, você que não conseguiu ser dizimista no mês passado, você que não tem conseguido ser, você que tem sido, eu conclamo a igreja a se manter fiel, porque Deus é fiel, e bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor. Nós também agora, irmãos, queremos desafiar a igreja a uma oferta voluntária para a aquisição de equipamentos para melhorar a transmissão do culto online. Nós temos tido dificuldades e nós não temos o recurso para a aquisição destes instrumentos ou desses equipamentos. E vai ficar em torno de R$5.000. Então, eu quero conclamar você a fazer uma oferta de amor em nome de Cristo Jesus para o benefício da igreja que você é membro ou que você tem assistido. As informações bancárias estão aí e eu só te peço que sobre esta oferta para as aquisições de equipamentos para a transmissão online, coloque no final do seu depósito, no valor que você vai ofertar, a soma 0,5 centavos. Se você for contribuir com R$100, 100,05. Isso não é difícil. Você levar uma moeda, você fazer uma transferência bancária e colocar os 5 centavos no final para identificar que você está ofertando para esta finalidade. Nós vamos orar, pedindo para que Deus abençoe a sua vida financeira, o seu trabalho e também abençoe a vida financeira da igreja, que nós consigamos alcançar essa meta. Se você quiser contribuir para esta finalidade da aquisição, mesmo que você não é membro, você pode contribuir. Se você quer ser um dizimista, mesmo você não sendo membro, você pode ficar à vontade. Onde você estiver, as informações bancárias estão aí e você pode louvar ao Senhor e agradecer a Deus, sendo fiel na devolução dos seus dízimos e das suas ofertas. Soberano Deus, a tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Ó Deus, que nós possamos realmente ter o temor do Senhor em nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Ó Deus, que nós possamos, por temer a Ti, nós possamos consagrar os recursos que o Senhor tem nos dado, devolvendo aquilo que é Teu. Ó Deus, não é um sacrifício que o Senhor pede que nós façamos. É um privilégio que o Senhor nos concede
de podermos servir a Ti e contribuir com a expansão do Teu reino nesta geração, nesta sociedade. Ó Deus, eu te peço que o Senhor ponha as Tuas mãos sobre a vida financeira de cada família, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Não deixe faltar nenhum, ó Pai, que o Senhor venha suprir as necessidades e que o Senhor venha também, ó Pai, suprir as necessidades da Tua igreja. Que essa deficiência que houve no mês passado, que o Senhor venha, ó Pai, trazer, ó Deus, uma abundância muitas vezes maior para a Tua glória e para o Teu louvor, na vida da Tua igreja, de cada família, de cada membro, e também, Pai, na vida da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Assim oramos e clamamos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos agora continuar cantando a Deus com o hino 6 e depois com os cânticos com a nossa equipe de música. Louvai a Deus, soberano Senhor do que é feito. Louvai o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o poderoso vos vem fazer feliz companhia. O Cordeiro que sofreu, traído pelos seus, ele carregou por mim todo o pecado meu. Em silêncio suportou açoite, escárnio e dor. Em obediência ao Pai, na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito de Deus, vieste redimir e perdoar a todo que se
derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Em Jesus livra, livre viverá. No barro de cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Quando a pedra se moveu e nada se encontrou, aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. No barro de cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Quem na concha das mãos mediu as águas e com a palma das mãos mediu os céus, considera as nações como pó diante da sua grandeza. Nada é semelhante ao Senhor, Rei dos exércitos. Quem pôs as estrelas nos céus, todas contadas, e pelo nome chamou todos os seus. Quem perdoa o mais vil pecador e sara suas
feridas. Nada é semelhante ao Senhor, Rei dos exércitos. Rei poderoso, grande Deus, Rei majestoso, Santo Deus, toda a terra irá proclamar sua glória, amor e poder. Força e formosura estão diante de ti. Rei majestoso, Santo Deus, Rei poderoso, grande Deus, toda a terra irá proclamar sua glória, amor e poder. Força e formosura estão diante de ti. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é
Pai, como é maravilhoso podermos estar aqui na Tua presença, Senhor, Te adorando, Senhor, Te exaltando. Recebe toda a glória, toda a adoração nesta noite, ó Pai. E queremos tocar nas Tuas vestes, Senhor Jesus. Nesta noite fala com cada um de nós, que possamos tocar em Ti, Senhor, sentir a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida da Francine, da Lisandre, também do nosso querido Vinícius Gonçalves, também pela vida da Aline Bueno, da Raquel, nosso diácono José Carlos, também nosso irmão Leonardo Matos, os irmãos que têm nos auxiliado na transmissão deste culto desta noite. E nós vamos agora continuar adorando a Deus com a leitura da palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 35 ao 43. Lucas 18, 35 até ao 43. Antes da leitura, nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, majestoso, soberano, Criador dos céus e da terra, nosso amado Pai. Nós agora, Senhor, diante da Tua palavra, nós Te pedimos que o Senhor nos ajudes na compreensão, na leitura e na aplicação da Tua palavra em nossa vida. Fale, Pai, individualmente com cada um de nós. Mova, Pai, os nossos sentidos. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo me use com poder, com graça. E que o Senhor, ó Deus, edifique a Tua igreja. Que eu seja a boca do Senhor a pregar a Tua palavra, a trazer a mensagem da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, seja servido em falar, em transformar e em abençoar vidas nessa noite. Oramos por restauração, oramos por salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, antes da leitura da palavra de Deus, nós devemos ter uma percepção bem clara de que o Senhor Jesus, Ele nos chama a estarmos preparados para o retorno de Cristo, para o seu retorno, que é certo. Jesus virá. E nós devemos estar apercebidos, devemos estar vigilantes em todas as nossas atitudes. E, portanto, que você hoje, nessa noite, que você ao ouvir a voz de Deus, você tenha assim diligência, pressa em colocar em prática a palavra do Senhor. Vamos ler Evangelho de Lucas 18, 35 ao 43, que diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Até aqui. Meus amados, Jesus está partindo para Jerusalém, onde ele vai experimentar um momento glorioso da entrada da cidade, onde as pessoas vão adorá-lo, glorificá-lo. Mas uma semana depois, ele vai experimentar a tristeza da traição, da prisão, e ele vai ser torturado, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto. Mas depois de passar por todo esse sofrimento, depois de passar pela morte, Cristo vai ressuscitar e depois vai aos céus e de lá mandará o Espírito Santo para estar com seus discípulos. Mas nessa caminhada, antes de entrar em Jerusalém, Jesus então resolve passar
pela cidade de Jericó. E a caminhada de Jesus, como naqueles dias, era como uma caminhada de um mestre que ia caminhando e falando sobre os seus ensinamentos. E quando Jesus caminhava, ele ia ensinando. E na medida que ele ia ensinando, as pessoas queriam estar bem perto de Jesus, para ouvir as suas palavras. E como eles estavam numa época festiva, estavam na época da festa dos tabernáculos, na festa dos pães asmos, na festa da Páscoa, então Jesus, ele vai caminhando rumo a Jerusalém, e aqueles que não estavam caminhando com Cristo, aqueles que não tinham condições de ir para a festa, então eles ficavam sentados à beira do caminho, assistindo aquela caminhada, ou aquele cortejo, como se fosse uma carreata, mas eram pessoas a pé andando, uma multidão, uma procissão, uma multidão em festa indo para Jerusalém, e Jesus ali andando na frente com seus discípulos e com os seus seguidores, e ele ensinando e pregando acerca do reino de Deus. E antes de chegar na cidade de Jericó, a palavra de Deus nos registra através de Lucas, que na beira da cidade, na entrada da cidade, estava um homem cego, e a Bíblia fala que esse homem, por ser cego, ele tinha, além da sua cegueira, ele era também um homem pobre, não tinha recursos, e ele precisava de pedir esmolas para a sua sobrevivência. Então o texto fala que ele, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Então anunciaram a ele que Jesus, o Nazareno, estava passando perto dele. Irmãos, esse cego, ele poderia ter uma deficiência visual, mas esse cego já tinha ouvido falar de Jesus. Com certeza, esse cego já tinha ouvido falar das grandes obras de Cristo, da multiplicação dos pães e dos peixes. Um milagre como esse divulga a fama de uma pessoa de uma forma incrível, extraordinária. O fato da ressurreição da filha de Jairo, que era um principal da sinagoga. Uma pessoa morta traga a vida. Imagine no meio popular como que isso era divulgado e como que esse anúncio era assim transmitido de maneira que todos ouviram falar da fama de Jesus. Imagine o milagre da ressurreição de Lázaro, um homem já morto há 4 dias. Jesus traz a vida, aquele que já cheirava mal. Meus amados irmãos, esse homem era cego, esse homem era pobre, mas esse homem, ele tinha um conhecimento. Ele sabia que Jesus, ele era o Filho de Deus, o Messias prometido, o descendente de Davi, que viria para restaurar o povo de Deus e instalar o reino de Deus no meio do seu povo. Então, na medida que Jesus vai passando e a multidão caminhando ao lado de Jesus, aquele som, um som imenso, chega aos ouvidos daquele cego. Aquele cego, então, a palavra de Deus fala que ele clamou. Clamar, meus irmãos, clamar. Nós vemos que a expressão clamar, ela significa uma busca por Deus. Agora, o jeito que a pessoa clama, o tom de voz, isso pode variar. No caso de Ana, a mãe de Samuel, ela clamava a Deus e ela se derramava aos pés do Senhor. Só que não se ouvia nenhum som da sua voz, da sua boca. No caso aqui, o cego de Jericó. A palavra de Deus fala que ele clamava, de maneira que as pessoas diziam para ele se calar. As pessoas que estavam andando com Jesus, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, a palavra de Deus fala que eles repreenderam este cego, este pobre. E eles diziam para esse cego:
cala-te, cala-te. Mas a palavra de Deus diz que, ao invés dele calar, a Bíblia fala que ele gritava mais alto. William Barclay fala que o grito inicial era algo assim, racional, algo humano. Mas quando as pessoas falaram para ele parar de falar, que ele se calasse, então era como se ele urrasse. Era um grito como que fosse assim, algo animalesco. Ele gritou com toda a força do seu pulmão. Ele gritou assim aos altos céus, com toda a força que ele possuía na sua voz. E a Bíblia a Bíblia fala que ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala, então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. Veja só, o clamor daquele cego, o clamor daquele pobre, incomodou as pessoas, a ponto delas falarem para ele se calar. Mas o clamor daquele necessitado, ele moveu o coração do mestre. Jesus, ele estava caminhando rumo a Jerusalém, a fim de cumprir a sua missão que o Pai havia dado a ele. Jesus veio aqui com um propósito. Jesus veio aqui como um grande mordomo servir ao Pai, cumprindo a sua missão de morrer e ressuscitar a fim de salvar o seu povo dos seus pecados. Mas o coração do mestre era sensível àqueles que o clamavam. Hoje eu passei por uma experiência interessante. Eu ia fechar a porta do quarto, ia fazer algumas atividades. Na verdade, eu iria estudar a Bíblia. E a Ana Clara, minha filhinha de 1 ano e 10 meses, ela gritava de choro, querendo a minha presença. Sabe o que eu fiz? Eu abri a porta. Eu falei, vou estudar daqui um pouco. E fui em direção à minha filha. Amados, o que nós observamos que aquele que clama, ele faz porque ele conhece aquele quem está clamando. Mas aquele que ouve o clamor e para e vai em direção daquele que necessita, ele faz porque ele ama. Jesus ama o seu povo. Jesus ama aquele que o clama, aquele que o busca. Jesus, ele deu a sua vida em resgate de muitos. E o seu ouvido não estava fechado ao clamor do cego de Jericó. Irmãos amados, a palavra de Deus fala que para Jesus o mais importante era agir do que falar. Então ele parou o seu ensino e foi lá agir em direção daquele que estava clamando por ele. E ele então perguntou para aquele cego. Jesus mandou que lhe trouxessem, e tendo ele chegado, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Você que está me clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, o que você quer que eu te faça? Então esse cego disse: que eu torne a ver. A Bíblia não fala a idade desse cego. A Bíblia não fala do que ele ficou cego. A Bíblia não fala quando que ele ficou cego. Mas a Bíblia fala que esse homem enxergava. Por isso ele pede que eu torne a ver. Irmãos, não há nada, na minha opinião, há muitas coisas difíceis. Mas uma das coisas difíceis que eu vejo é uma pessoa que enxergava normal e por alguma doença perdeu totalmente a visão. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Eu conheço, e esse homem que eu conheço, ele é um testemunho de vida. Um servo de Deus. E na sua juventude, fazendo faculdade de Direito, um grande músico. Ele que já havia experimentado a doença da meningite e tinha sido dado como desenganado pela medicina e já entregue à morte. O Senhor havia ali, operou na vida dele e restaurou a vida dele. Então ele, com a idade em torno dos 20 e poucos anos, ele tem uma doença no seu nervo óptico e ele perde a visão. Mas ele não blasfema. Esse amigo meu, que é um servo de Deus, ele não reclama. Pelo contrário,
ele fala que Deus agiu na vida dele para que ele pudesse conhecer mais a Deus. E se ele já era um músico muito bem sucedido, depois da sua cegueira, ele passou a ter uma intimidade com Deus muito maior. E agora ele é um compositor por excelência. Os seus olhos naturais, os seus olhos físicos não vê a Deus, mas ele consegue contemplar a Deus com os olhos da fé e com os olhos do coração. Por amar a Deus, por relacionar com Deus. Assim, esse homem, esse cego, ele não tinha visto a Jesus, mas ele já tinha visto outras coisas. E ele pede: Senhor, que eu torne a ver. Então a palavra de Deus diz assim, Jesus disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Olha só 3 verbos que a Bíblia registra. Imediatamente tornou a ver. Ele recuperou a sua visão. Depois que ele recuperou a sua visão, a Bíblia fala, e seguia-o. Ele passou a seguir a Jesus, agora em direção a Jerusalém. Mas a Bíblia fala que ele seguia, não de qualquer maneira. A Bíblia fala que ele glorificava a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Porque ele era cego, ele era pobre, ele era uma pessoa que, além dele não ver ninguém, infelizmente, ele carregava um grande peso, que muitas pessoas, mesmo que enxergando, não eram capazes de vê-lo. Nós não sabemos se a maior cegueira é aqueles que não veem ou aqueles que não querem enxergar. Há muitos que são cegos, não porque não têm a capacidade de ver, mas porque são totalmente indiferentes. Indiferentes com Cristo, indiferentes com a família, indiferentes com o que sofre, e indiferentes consigo mesmo. Às vezes, devido à sua cegueira espiritual, são pessoas que vivem aquém daquilo que Deus tem para cada um. A Bíblia fala, meus amados, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele nos supre de tal maneira, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, bem nenhum lhes faltará. Os leõezinhos, eles passam necessidades, mas aquele que teme ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Irmãos, Deus tem um banquete. Deus tem uma mesa para que nós possamos nos assentar diante dele. Deus é capaz de preencher o vazio existencial da sua vida, da minha vida, como já preencheu no dia da minha conversão e como tem agido constantemente, preenchendo o meu coração a cada dia, a cada instante. Deus tem o melhor para nós, mas muitas vezes, por causa da nossa cegueira espiritual, nós vivemos comendo as migalhas, e muitas vezes as alfarrobas, e muitas vezes os manjares que Satanás coloca. Coisas apodrecidas, coisas que têm um sabor horrível, e pessoas se deleitam naquilo que Satanás serve a eles. Há uma quantidade imensa, milhões e milhões de seres humanos hoje, vivendo numa cegueira espiritual, vivendo numa pobreza espiritual, porque não têm o conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias prometido, e ele veio aqui para salvar o seu povo dos seus pecados. Eu não sei como está o estado espiritual da sua alma, da sua vida nesse instante. Mas eu tenho certeza, se você é uma pessoa que não teve um encontro pessoal com Cristo, se você é uma pessoa cega espiritualmente, se você é uma pessoa pobre espiritualmente, eu tenho certeza que você não consegue ser feliz. E a sua vida, você procura a felicidade em prazeres que na verdade são em vão. Você às vezes corre grandes corridas para chegar a lugar nenhum. Muitas vezes você nada e não consegue chegar a um porto seguro. Pelo contrário, você morre na praia. Quantas vezes nós lemos noticiários de pessoas que, embora tendo tudo no ambiente material, são pessoas que são viciadas em drogas, são pessoas que se matam, são pessoas que vivem assim de uma forma tão autodestrutiva. E por causa de quê? Porque falta o principal, falta Cristo, falta o Redentor, falta o Salvador, falta aquele que veio aqui
nos dar a salvação da nossa alma, nos dar o perdão dos nossos pecados, nos dar a vida eterna. Então, amados, diante desse texto, diante dessa exposição daquilo que aconteceu com esse cego, com aqueles que estavam ali perto do cego, perto de Jesus e com o próprio Jesus, gostaria de falar rapidamente sobre o tema, as características do poder da fé. A primeira característica do poder da fé é clamar por Jesus. É a fé que conhece a Cristo. É a fé que sabe quem Cristo é. A palavra de Deus diz que a fé não é produzida por nós não somos os criadores da fé. A fé é um dom de Deus. E aqueles que clamam a Cristo, e aqueles que vão até Jesus, só vão até Jesus porque Deus iluminou os seus entendimentos espirituais. Deus deu a eles a condição de saber que Cristo é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, é a raiz de Davi, é aquele que veio trazer a salvação. Do mesmo jeito que esse cego estava à beira do caminho, mas ouviu que Jesus passava por ali. Jesus, o Nazareno. Eu quero chamar você agora nesse momento a colocar a sua fé e a clamar a Jesus e a buscar a Jesus para que Ele possa mudar a sua história, para que Ele possa entrar na sua vida e transformar a sua vida. O poder da fé é algo assim sobrenatural. Mas a primeira característica é que a pessoa que tem essa fé, ele tem o poder de clamar a Jesus. Esse cego, ele clamou a Jesus. Ele clamou a Jesus porque Jesus passou. Jesus está passando, meu querido. Essa mensagem de hoje, Jesus está passando perto de você. Você que usa a bebida alcoólica para trazer alegria ao seu coração. Você que é viciado em cocaína, em crack. Você que usa tantas outras fugas para preencher o seu vazio espiritual. Na pornografia, na prostituição, na mentira, no homossexualismo, na inveja, na soberba, na religiosidade, na falsidade, tantas coisas que talvez podem encapar a sua real situação de vida. Jesus está passando perto de você. O Nazareno, aquele que veio aqui para salvar você. Faça como esse cego. Ele sabia que o Nazareno estava passando. Então, de pronto, ele clamou a Jesus. Ele buscou a Jesus. E ele enfrentou obstáculos. Mas a palavra de Deus diz que aquele que crê pode lançar um monte no meio do mar. Aquele cego não deu ouvido àqueles que o repreendiam, mas ele ouviu a fé que Deus havia colocado no seu coração. E ele clamava mais, e ele buscava mais. Quem necessita de um milagre, clama, busca. E aqui esse homem, ele gritava. Mas nós temos o exemplo de Ana, que sem falar palavra nenhuma, ela se derramava diante do Senhor. Derrame o seu coração diante do Senhor. Clame ao Senhor. Creia no Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. A segunda característica, meus amados, do poder da fé é a ação de Jesus. A fé, ela move o coração de Deus. A Bíblia fala que nada é impossível ao que crê. A Bíblia fala que a salvação é obra de Deus. E só tem uma maneira da gente ser salvo, é pela graça. É um favor não merecido. Jesus podia chegar em Jerusalém por uma outra rota. Jesus poderia chegar em Jerusalém por um outro caminho, mas ele quis passar por Jericó. Ele quis passar perto daquele cego. Meus amados, se não for a graça de Deus, ninguém pode ser salvo. Se não for pela ação do Espírito Santo em nós, ninguém é capacitado a crer por si mesmo. Embora a palavra de Deus fala, vinde a mim todos que estáis cansados, a palavra de Deus fala assim que todos que vieram até Cristo foi porque o Pai os trouxe. Este cego, ele clama pela fé.
Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele para a caminhada. Ele para a sua jornada. Ele para. Porque ele ouve aquele que o clama. Ele escuta aquele que busca por ele. Meu querido, o que esse homem buscava aqui? Nós sabemos que ele era cego, ele era pobre. Eu não sei o que você precisa. Talvez você está desempregado, talvez você está com problema no casamento, talvez seus filhos estão totalmente perdidos, talvez você está assim, numa certa idade, e olha para trás, você vê um deserto e fala, puxa, minha vida é um fracasso. Aquele homem, ele clamou a Jesus, e Jesus parou e perguntou para aquele homem. Antes mandou que ele fosse trago até Jesus. E Jesus perguntou para ele, o que quer que eu te faça? O que você quer que Jesus te faça? Fale para Jesus hoje. Coloque diante de Jesus. Mas coloque com fé, meu querido. Coloque com a confiança, com a certeza de que Ele é Deus. Coloque a sua necessidade diante do Senhor agora em nome de Jesus. E qual que é a sua maior necessidade? Será que é um carro novo? Será que é uma namorada nova? Será que é questão de uma saúde física? Eu quero te falar que a maior necessidade sua é o preenchimento do vazio espiritual. É a ausência de Deus. É a ausência do eterno no seu coração. Jesus perguntou para ele, o que quer que eu te faça? Ele disse, que eu torne a ver. Terceira característica do poder da fé, Jesus disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Não foi outra coisa. O poder da fé. O poder da fé é algo assim tão sobrenatural. Jesus falou várias vezes, em várias circunstâncias, falou para aquela mulher com aquele fluxo de sangue, a tua fé te salvou. Falou para a mulher Ciro-fenícia, vai e faça feito conforme a tua fé. Aquele paralítico, quando foi levado até Cafarnaum, Jesus disse, vendo-lhes a fé. O que move, meus irmãos, o agir da salvação de Deus é a fé. E a fé é um dom de Deus. Vendo a fé no coração daquele cego, no coração daquele mendigo, Jesus disse, recupera a tua vista. Seja feita conforme a tua fé. Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. A salvação, ela vem pela fé. O preenchimento do nosso vazio, a presença de Cristo em nós vem pela fé. Não é por obras, não é por sacrifícios, não é por méritos nossos, mas é pela fé em Cristo Jesus e somente nos méritos de Cristo. A palavra diz, depois que esse homem, movido pela fé, uma fé que próprio Jesus disse, conforme a tua fé te salvou. Foi a fé daquele cego que fez ele clamar. Foi a fé daquele cego que fez Jesus parar e chamar a ele e perguntar a ele, o que você quer que eu te faça? Que eu torne a ver. Foi a fé. Não foi nada mais, meus irmãos. A fé daquele cego fez com que ele parasse de ouvir aqueles que queriam que ele se calasse. Muitos querem que você cale, muitos querem que você pare de vir à igreja, muitos querem que você pare de ler a Bíblia, muitos, principalmente Satanás, não quer que você clame ao Senhor e ande com o Senhor, ele quer desviar você. Mas lembre-se, o servo de Deus não dizia nem para a esquerda nem para a direita, o caminho é Cristo, e é só Cristo. E esse caminho nós caminhamos pela fé. O justo viverá pela fé. A fé é um dom de Deus. Se você não tem, fala, Deus, coloca essa fé no meu coração. Aumenta a minha fé, Senhor. Em nome de Jesus, que eu possa crer. Que eu possa viver não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Irmãos, Deus é o Todo-Poderoso. É o Criador dos céus e da terra. Nada é impossível para Deus. Creia
Peça para Deus aumentar a sua fé. E os resultados do poder da fé. É algo tão tremendo que a palavra de Deus coloca 3 ações que nós já relatamos. Primeiro, que este cego passou a ver. Jesus tirou a cegueira. E se a cegueira fosse a causa da pobreza, esse homem agora poderia ver e poderia trabalhar e poderia mudar a sua história de vida, sua família, poderia voltar para a sua família, reconstruir a sua casa, a sua família. Deus trabalha na causa. Deus vai lá no fundo e mexe com as estruturas e transforma tudo. Começa com o coração, com a nossa mente. As mudanças de Cristo não é por fora, é por dentro. Lá dentro. Depois, esse homem, movido pela fé, ele passou a seguir Jesus. Ele passou a andar com Jesus. E em terceiro lugar, ele passou a glorificar a Deus. E todos ali também davam louvores a Deus, porque olhava naquele homem e via um homem marcado pelo poder da fé. Tenho certeza que Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres como esse cego. Pessoas que antes não enxergavam espiritualmente. Pessoas que antes talvez poderiam comer as alfarrobas de Satanás, os manjares de Satanás. Vivendo as misérias deste mundo, as mazelas deste mundo, as tristezas deste mundo. Irmãos, Deus pode reconstruir a vida do seu filho, da sua filha. Deus pode restaurar os seus pais. Deus pode fazer uma obra de transformação na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Deus pode. E quando Deus nos leva a orar, é porque Ele quer fazer. Deus está levantando a igreja. Deus fechou as portas da igreja para a gente orar em casa, orar perto dos nossos parentes, orar pelos nossos parentes, clamar pelos nossos parentes, os nossos parentes assistindo os cultos juntos. Que você possa crer em Jesus, clamar por Jesus, falar para Jesus com sinceridade, movido pela sua fé, e ouvir a voz redentora do Senhor. A tua fé te salvou. Que você viva essa realidade de vida transformada pelo poder de Jesus. Que você possa dizer, antes de Cristo, eu era assim. Eu era pobre, eu era cego, eu era miserável, eu era nu. Eu era um homem totalmente sem valor nenhum. Mas agora, em Cristo, eu sou um novo homem. Eu tenho uma nova história. Eu tenho uma nova vida. Eu tenho Jesus. Aleluia. E glória a Deus. Nós vamos orar. E eu quero orar pela sua vida. Se você quer esse Jesus, se você quer esse milagre, essa salvação, se você quer se chegar a Cristo de uma forma assim, sincera e verdadeira, eu quero orar com você. Mas fale com Deus. Chame o Senhor. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, agora eu quero orar por essa pessoa que está orando comigo. Ó Deus, que o Senhor venha gerar a fé viva, a fé salvadora no coração dessa pessoa. E que o Senhor possa levar essa pessoa até Jesus. E que essa pessoa possa crer em Jesus, clamar por Jesus. E que o Senhor Jesus Cristo possa agora liberar uma palavra redentora de salvação nesta casa, nesta vida, nesta história, para a glória do Senhor. Que esse homem, que esta mulher, que esta vida seja de fato um milagre nas tuas mãos. Que muitos possam glorificar a Ti por causa do testemunho dessa pessoa. Ó Senhor, vem converter aqueles da nossa casa que não são convertidos. Vem transformar aqueles da nossa casa que não são convertidos. Vem operar em Catanduva, em São Paulo, no Brasil, no mundo, essa obra salvadora que Cristo vai realizar. E assim nós oramos e glorificamos ao Senhor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. E agora, amados de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, que as consolações e o poder do Espírito Santo reine sobre vós e sobre o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.
Louvamos a Deus por todos que trabalharam conosco na transmissão deste culto. Louvamos a Deus pela sua vida e sua família que esteve assistindo e cultuando conosco. Louvamos a Deus pela vida da nossa igreja presbiteriana de Catanduva. Desejamos a você uma boa semana. E você exerça o poder da fé. E você possa, de fato, de verdade, buscar a Jesus. Você possa clamar por Jesus. Que você possa entregar a Ele todas as suas dores. E que você possa ser salvo pelo poder da fé. Em Cristo Jesus. Uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém.